Boa noite, nobres pares. Estamos aqui, iniciando aqui mais um semestre com as nossas sessões. Vereador Ezequiel, vereador Bastião, depois de quase 6 anos nesta casa, quando é esse intervalo agora do meio do ano, nós ficamos com uma saudade grande, né, de voltar aqui, até mesmo porque no mês de julho, vereador Cleber, parece que a gente anda mais do que nos outros meses, pelo fato de que nós temos a vinda de vários amigos, familiares, retornando para a cidade, para os festejos da nossa padroeira Santana, não é verdade? E depois de 2 anos, foi uma das maiores festas que nós tivemos em todos os sentidos. Eu assisti no domingo, vereador Bastião, nós estávamos lá juntos durante um bom tempo, tanto eu quanto o senhor, né, ao lado do nosso deputado Ezequiel e do nosso ex-prefeito Wilton Cunha, nós assistimos muito tempo a corrida, né, a vaquejada propriamente dita. E, vereador Bastião, eu fiquei, assim, surpreso e feliz com o nível da nossa vaquejada. Rapaz, é uma coisa de encher os olhos, né? E a gente viu a felicidade das pessoas, né? A confraternização durante a feirinha, durante a própria vaquejada, nas noites do pavilhão, a felicidade com que os quase-novenses, presentes e ausentes, né, que moram fora, quando retornam a esta cidade, estavam ao se confraternizarem. Mas nem só de festas, ou nem só de felicidades vivemos, infelizmente, não é, vereador Edmilson? Se a vida fosse somente um mar de rosa, eu acredito que seria tão ruim, porque nós temos que ter os espinhos que era para, de vez em quando, colocar em xeque a nossa fé, e é justamente desses desafios que a gente consegue se renovar, que a gente consegue se reconstruir, e a gente cresce em todos os aspectos. E aí um desses percalços da vida, vereador Charles, foi a surpresa que toda Coas Novas, o Rio Grande do Norte, a região do Seridó, e principalmente aquelas centenas de pessoas que pagaram a sua inscrição para o processo seletivo do nosso município, tiveram. Não é verdade? Nós escutamos, como eu estava hoje aqui pela manhã, conversando com vários vereadores, e de todos os vereadores que eu conversei aqui hoje pela manhã, todos foram unânimes em relatar situações que já me foram relatadas também. No processo seletivo, vários erros quanto às pontuações. Não foi assim, vereador Ezequiel? Estávamos eu, o senhor, o vereador Daniel, o vereador Charles também, e outros vereadores que estiveram lá, todos comentaram, até o vereador Lucieldo, né, também teve ciência disso também. E aí, começou o primeiro, isso é normal, eu acredito que seja normal devido à demanda, e aí sempre tem o pedido, né, para corrigir a nota, aquela coisa toda, sem nenhum, acredito eu, sem nenhum prejuízo para aquele cidadão que entregou sua documentação e não está achando justo a pontuação. Chegou até um caso de uma pessoa que teve zerada a pontuação, vereador Bastião. Mas acredito que pode ser o sistema, pode ter sido um erro, e isso pode ser superado e consertado. Agora, o resultado do processo seletivo ter sido suspenso, aí, primeiro a gente tem que entender o porquê. Primeiro a gente não sabia o motivo. Não é? Aí surgiu uma nota da prefeitura, né, nos grupos de WhatsApp, dizendo que estava sendo suspenso por uma determinação do Tribunal de Contas. E nós fomos olhar no Tribunal de Contas. E realmente eu estou aqui, vereadores, com toda a matéria, né, todo o resumo, o relatório. Ela foi feita por uma comissão, vereador Ezequiel,
ela não foi feita por uma única pessoa, ela foi feita por uma comissão de auditores, certo? Eu lembro muito bem aqui do nome aqui da auditora Gabriela. E aí, essa comissão, eles detectaram várias irregularidades no processo seletivo e, inclusive, na Lei 3.747, que foi aprovada por esta Casa, que é aquela lei que disciplina os contratos temporários ou excepcionais, popularmente falando, aquela autorização que nós demos para que o prefeito pudesse fazer o processo seletivo. E eu lembro que aquela lei, eu questionei eu tive pouco acesso a ela, e aí eu questionei um ponto. Por que ela seria retroativa a 2017? Inclusive, eu falei o seguinte: quando houvesse um processo seletivo, qualquer um que pegasse essa lei e ele entrasse com um recurso, ou na FUNCERN, que é a empresa que está realizando o processo, ou pior, na Justiça, ele acabaria eliminando todos os que já são contratados hoje pela Prefeitura de Coarnó, vereador Bastião. Porque a lei diz o seguinte: você só pode ter contrato de 1 ano, prorrogável por mais outro ano. Mas no momento que ele retroagiu a 2017, essa galera já estava trabalhando desde 2017. Então isso aqui é um precedente. Isso é um precedente. Tipo assim, vereador Ezequiel, eu fiquei, por exemplo, 6 vagas. Eu fiquei em 7º lugar. Aí eu olho aqui os 6, 5 deles já estão trabalhando há algum tempo na prefeitura. Aí eu pego a lei 3.747 e elimino os 5, se eu entrar na justiça. Porque a lei não diz que o camarada só pode trabalhar 1 ano, prorrogar por mais outro? E esse pessoal não está aqui, segundo a lei, que é que é retroativa a 2017? É um precedente. Ele pode ganhar como pode não ganhar, mas abriu um precedente. E aí, nesse precedente, ele vai e suspende o concurso. Entenderam? Mas, tudo bem. Inclusive, o artigo 3º da Lei Municipal, a 3.747, ela diz lá, né, ela justifica quando é que deve ter o contrato. Aí a gente olha aqui o artigo 3º, aí diz assim: a contratação, ela vai ser quando é decretado estado de calamidade, ocorrência de grave comoção ou situação tumultuária, para a contratação de pessoal para a área de saúde, educação e assistência social, quando recomenda a admissão de pessoal, que há necessidade, quando há a implantação de um serviço inadiável, quando é para substituir um professor em qualquer hipótese de necessidade, pode ser contratado um profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, para a área de pesquisa científica e tecnológica, eu acredito que aqui nós não temos isso, aí para consultoria jurídica e advocacia. Aí também, quando a prefeitura ela tem um cumprimento de um ajuste que pode ser o TAG, como está sendo agora nesse momento, ou um TAC, não é verdade? Somente para esses casos. Aí a gente olha aqui, no seu artigo 4º, ele diz aqui também que a contratação, quando elas forem efetivadas, elas devem ser publicadas no Diário Oficial. Aí diz aqui como é que deve ser, aí onde cita aqui, isso que eu falei há poucos instantes, a questão do seu efeito retroativo. Tranquilo. Alguns pontos dessa lei aqui. Vereador, me concede uma parte? Pois não, vereador. Só eu queria fazer uma pergunta a Vossa Senhoria, já que está com documentos aí em mãos. Esse processo seletivo, ele foi suspenso por tempo determinado ou foi suspenso por tempo indeterminado? Ele apenas está suspenso, vereador, por determinação do Tribunal de Contas, o resultado.
O processo seletivo ele já ocorreu. O pessoal fez a inscrição, pagou, mandou a documentação, já teve o primeiro resultado dando Eu lembro desse as processo notas. seletivo que eu pedi até no dia da votação aqui nessa casa, eu lembro que eu pedi vista desse processo. Pedi vista para poder nós olharmos melhor. A Vossa Senhoria estava doente, se eu não me engano. Não se pôde fazer presença nesse dia. Foi dado esse direito ao seu... Não, foi me negado. Me foi negado. Talvez se tivesse sido atendido, A gente poderia ter talvez se a gente debruçado. pudesse se debruçar com a assessoria jurídica da casa e pudesse colaborar para corrigir alguns erros. Não é? Obrigado. E aí, os erros detectados pela comissão de auditores, e aí que fique bem claro, vereadores, não foi o vereador Marquinhos que viu os erros, não. E muito menos que cheguei lá no Tribunal de Contas para dizer que estava errado. Foi o próprio Tribunal de Contas, né, designando uma comissão para averiguar isso aqui, que detectou e enviou, né, para o relator. E o relator simplesmente conferiu tudo e baixou a norma. Certo? Então, os erros. Primeiro, a substituição dos contratos precários. No entendimento do Tribunal de Contas, esses contratos eles deveriam ter sido, e como reza o próprio TAG, eles deveriam ter sido demitidos, para, após isso, contratá-los. A não ser aqueles de excepcionalidade. Como, por exemplo, o serviço de um médico, de um enfermeiro, não é verdade? Então não poderia deixar de ter. Mas apenas substituir o contrato precário, o Tribunal de Contas ele está dizendo aqui muito claramente. Nós temos aqui aqueles... A lei de responsabilidade fiscal, a Constituição e várias outras leis, elas determinam quando é que pode haver contratos. Será que há importância, vereador Daniel, há essa necessidade extrema de se contratar, como está questionando aqui o Tribunal de Contas, um artista plástico? O senhor, como graduado em administração, há necessidade extrema que faça esse tipo de contratação nesse período agora para contratar um artista plástico? Não são minhas as palavras, são do Tribunal de Contas. Não é verdade? Então, ele diz aqui também que o edital não cita a lei que autoriza as contratações. Alguém pode estar dizendo agora aí, amigo, isso aí são meras formalidades. Mas, se nós não atendermos às meras formalidades, então significa que está tudo errado e está ilegal. As formalidades e as leis existem para serem cumpridas. Se não são cumpridas, vereador Bastião, ela não tem validade. Por isso que o Tribunal de Contas está pedindo a nulidade do processo, o que é grave. A Lei 3.747, aquela que nós aprovamos aqui, ela não tem nenhuma justificativa, vereador Daniel, para a necessidade da contratação temporária. E o próprio relator, ele coloca nas palavras dele lá. Que isso aqui, eu vou até pegar aqui as palavras dele que fica melhor. A lei aprovada por esta casa é apenas uma autorização legislativa genérica. É uma autorização legislativa genérica. Ficou feio para a gente, não ficou? Acredito que sim. As vagas são para funções não apenas de excepcionalidade ou essenciais, mas também de caráter rotineiro. Como eu falei aqui há poucos instantes, a do artista plástico. Eu achei interessante, bem interessante, vereador Bastião, a resposta, não é, que foi enviada aqui pela gestão municipal. A de que o artista plástico, eu não aguentei. A do artista plástico, há necessidade porque ele vai dar aula. Aí eu pergunto, o artista plástico dá aula ou é o professor de artes? Aí eu não sou advogado, não sou da área de direito, mas só estranhei, mas sou professor. E no meu entendimento, e pela nossa luta, e pela nossa história de lutas, que eu me lembro,
Quem é autorizado a dar aula é professor, por isso que existem as graduações. Eu sou graduado em História e Educação Física e só posso fazer concurso na área de educação para ser professor, para ensinar somente o professor. Artista plástico, que eu me lembre, não. As funções essenciais, que também carecem de excepcionalidade. Por quê? Porque elas foram incluídas tudo num bolo só. Tipo assim, aquele colou. Rapaz, vamos colocar que está precisando de médico, mas também vou botar zelador, que foi um cargo novo criado na prefeitura por essa gestão. Eu achei interessante, zelador. A gente chamava, tinha um vigia, tinha um porteiro, mas zelador é show. Então, juntaram tudo e aí deu esse problema. Um outro ponto que eles colocam é que está acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Vereador Ezequiel, vereador Charles, demais vereadores, inclusive aqui há um quadro, certo? E ele relata que hoje a Prefeitura Municipal de Currais Novos, entre contratados e efetivos, ele tem 1.358 funcionários. E aí, ó, vereador Ezequiel, preste atenção nesse número, 1.358 funcionários, entre contratos e efetivos. Nesse caso aqui, todos os terceirizados não entram. O que a gente chama os verdinhos, nenhum deles entra aqui, que é uma forma encontrada, não é, nesse país, que sempre dá um jeitinho em tudo, para fugir da regra. Então, se eu terceirizo o serviço, se eu contrato uma empresa, ela não entra na folha de pagamento. Então, efetivos e contratados, nós temos 1.358. Contratos são 315, que está aqui colocado lá no Tribunal de Contas. Ou seja, nós temos 1.000 funcionários efetivos e 315 contratados, fora os verdinhos. Então, por este número aqui, e fora também o que o próprio tribunal coloca aqui, os cargos em comissão. Então, o Tribunal de Contas coloca aqui, amigo, você vai fazer isso daqui, e aí você vai atingir simplesmente com os comissionados, com os cargos de comissão, então vai atingir aqui simplesmente 46% da folha. Funcionários contratados, mais os cargos comissionados, vai representar 46% da folha salarial de Currais Novos. Quem está dizendo isso aqui, ó, não sou eu. É o Tribunal de Contas através do seu relator. Qualquer um tem acesso, clique lá, Tribunal de Contas, coloque lá, processo 2836, ano 2022. E aí você pega tudo. Tudo. Da tramitação, as determinações, nomeação de comissão, tudo. Tribunal de Contas, coloque lá, número do processo, 2836, ano 2022. E vai ter acesso a tudo, vereador Daniel. Está simples, fácil e claro para qualquer um ler, ver e se deleitar, para o bem ou para o mal. Certo? E aí, ele diz que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela veda, já que o Currais Novos está acima. Então não pode existir contratação como está no próprio TAG. E que a gente viu, depois da assinatura do TAG, um contrato atrás do outro sendo publicado no Diário Oficial. Quer que eu traga ali os diários oficiais do dia 2 de janeiro para cá? Pego uma carroça e vou buscar. E trago para todo mundo aqui. E a gente começa a contar quantos tem. Certo? E aí tem uma coisa, vereador Ezequiel, que tem uma ligação muito forte com o pessoal dos agentes de saúde. O presidente Cosmo nos disse várias vezes que não se pode contratar agente de saúde. Há uma lei federal, inclusive tem sim a lei federal, há uma norma. Contratação de agente de saúde e de endemias, vereador Bastião, ela tem sua norma própria. E ela pode acontecer sim, em casos excepcionais, quando há uma pandemia ou um surto endêmico. Nós não estamos vivendo nenhum dos dois nesse momento. Pandemia já foi abolida no Brasil. E aí o surto endêmico tem uma tal de uma varíola dos macacos, mas Currais Novos, graças a Deus, que Santana nos protege e Imaculada Conceição, que a gente vai passar longe de tudo isso. Então, o próprio tribunal disse que não pode haver a contratação dos agentes de saúde e de endemias. Não é o vereador Marcos Xavier, não é o professor Marquinhos,
é o Tribunal de Contas. Tá? E por último, ele encerra dizendo que vai ter um dano ao patrimônio público, porque vai onerar mais, vai ter mais despesa. E aí tudo alguém pode, do jeito que eu falei há pouco tempo, alguém pode dizer, amigo, mas isso aí são apenas meras formalidades. Aí eu devolvo a pergunta, se são meras formalidades, por que elas não foram incluídas tanto no edital quanto no projeto de lei e não foram entregues isso aí a contento e a tempo, para que a gente não sofresse uma vergonha como essa? Porque o nome de Coarnol, vereador Bastião, foram 3 retificações do edital. O edital, vereador Kleiber, estava lá no nome, sabe de que cidade? Parnamirim. É brincadeira, cara. O edital, pega aí o primeiro edital que está aí, no site da da FUNSERN. Aí dizia lá, o cuidador, eu descobri quando eu fui olhar, o cuidador, que eu tenho interesse porque eu sou professor da Escola Nossa Senhora e eu vejo o trabalho que as meninas fazem lá com os nossos alunos inclusos, alunos que têm deficiência. E tem um aluno no 6º ano que ele é uma joia, é um menino de ouro, mas precisa de um cuidador pela sua deficiência. E aí a menina que trabalha com ele, que é a cuidadora dele, cara, do fundo do meu coração, se essa menina pudesse continuar e ficar, eu ia agradecer pelo resto da vida, porque esse menino tem uma identidade, uma identificação com ela. E de repente, Andinho, tirar essa menina dali, esse menino pode vir a ter problemas. Ele tem Down, certo? E aí eu fui olhar no edital. Aí quando eu olhei lá, vereador Ezequiel, ainda está lá. Aí dizia assim, que o cuidador, além de cumprir aquela carga horária dele, ainda iria participar de uma formação na Secretaria de Educação de Parnamirim. Ctrl-C e Ctrl-V, e você nem lê o que é que está copiando, cara. É ridículo. Aí depois dizem que eu sou chato com a equipe da prefeitura. É porque eu continuo a dizer, no dia que vier algo da prefeitura para cá, que ele venha correto, nesse dia tenho já 5 caixas de foguetão para soltar, porque eu vou comemorar. Porque é inadmissível que venha, toda a vida vem com erro. Estou mentindo, vereadores? Está entendendo? E aí, vereador Daniel, a melhor ou a pior parte de todas? A melhor ou a pior parte de todas? O relator, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se eu pego aqui o nome dele aqui. O relator aqui, está aqui. Não, aqui são... Eu pego, já eu lembro aqui o nome do relator e envio e digo aqui para os senhores. O relator ele colocou aqui no seu relatório um ponto que me deixou assustado. Ele simplesmente disse que, da mesma forma que o município de Extremóis fez, idêntico ao de Coas Novos, o Tribunal de Contas bateu em cima e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte anulou e julgou inconstitucional o processo seletivo de Extremóis. E aí eu pergunto, as centenas de pessoas que fizeram um processo seletivo vão ficar na mesma expectativa de ser anulado o processo seletivo de Coas Novos? E o erro? Quem é que vai tomar as dores e quem vai assumir a responsabilidade? Então, meus amigos, infelizmente, por erros, e falta de diálogo, e falta de procurar quem já viveu e que tem experiência para tomar essas decisões, é que nós estamos pagando um preço. Não bastasse tudo o que aconteceu durante o processo seletivo, vereador Bastião. Aí agora, simplesmente, ele tem o seu resultado cancelado. E aí, queira Deus que as coisas se resolvam e aí esse processo possa voltar ou possa ser retomado. Mas aí, o nosso objetivo e o nosso interesse é que seja feito um concurso definitivo na cidade de Coas Novos. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.